Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E aqui comigo nos estúdios para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, meu esposo, o Bispo Sérgio Costa. Graça Amém. E paz. Graça e paz, meu bem, graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor. Amém. É sempre com muita alegria, com esse entusiasmo que só o Espírito Santo nos dá. Amém. Para nós falarmos a respeito da palavra da graça de Deus. Amém. Esta palavra que transforma, ela é transformadora. Jesus ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Amém. E é justamente isso que nós obtemos a partir do momento que mergulhamos nesta palavra maravilhosa. Nós temos o conhecimento de Deus. Amém. Para termos uma vida abundante em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Amém. Queremos saudar a você que nos assiste aqui no Rio de Janeiro, mas você também que está em qualquer outro lugar do mundo, em outro continente, na Europa, na África, na Ásia. A nossa programação ela é transmitida através do nosso canal do YouTube também, da nossa página no Facebook. E é bom que você faça uma visita às nossas páginas, conheça o nosso site www.igrejacristovive.com.br. No nosso site você tem todas as informações a respeito do nosso ministério e também tem acesso às mensagens em áudio, em vídeo, às apostilas do nosso seminário Casa sobre a Rocha desde o início. Então é muito importante que você procure na internet locais que vão fornecer um conteúdo que vai edificar a sua vida, não é? E o nosso site certamente vai edificar a sua vida. Olha, hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito do projeto de Deus para as famílias. No programa passado, nós relembramos alguns aspectos, já que estamos no início do ano, ainda dentro do primeiro mês do ano de 2019, o ano da proclamação das manifestações da soberania de Deus. E é claro que é necessário que nós sempre pensemos a respeito daquilo que Deus quer para as nossas vidas, daquilo que Deus quer para as nossas famílias, qual é o projeto de Deus para nós, porque quando nós pensamos e refletimos a respeito das verdades bíblicas, da palavra do Senhor, e nós as praticamos, isso reflete em alegria, em bem-estar, em harmonia dentro do nosso lar. Então, é muito importante sim que nós pensemos a respeito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Qual é o projeto de Deus? Qual é o plano de Deus para as famílias? E amor, o livro de Isaías, quando nós lemos aqui no capítulo 61 a respeito das boas novas da salvação, aqui o profeta vem fazendo menção àquilo que Cristo faria por nós, aquilo que Cristo faria pelos seus filhos. E ele diz aqui no versículo 9, depois você pode ler o capítulo inteiro, vai ver uma palavra profética maravilhosa. E no versículo 9 ele diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. E agora a parte principal do versículo que nós vamos falar sobre isso. E ele diz: todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém. Há uma versão que diz: todos quantos virem, os reconhecerão como semente bendita do Senhor. Amor, isso quer dizer que todos nós que somos filhos de Deus, as nossas famílias, famílias que receberam o Senhor como Salvador, elas têm que ser vistas e reconhecidas como pessoas de Deus, como sementes, como fruto, como pessoas que têm o Senhor Jesus em suas vidas, não é? Glória a Deus. Esta é a vontade de Deus para cada uma das nossas famílias, que nós sejamos este exemplo, este modelo. Mas além de ser exemplo e modelo, é que você possa desfrutar daquilo que Deus quer que a sua família viva, que você viva.
que você possa desfrutar em vida nesta terra. Porque veja, o quadro que nós observamos no mundo aí fora são de famílias tristes, famílias fracassadas, famílias derrotadas. Mas será que é esta a vontade de Deus para o seu povo? Será que esta é a vontade de Deus para as famílias cristãs? Não, porque justamente este versículo fala de boas novas. Boas novas é algo que vem para gerar o quê? Bem-aventurança, alegria, felicidade, amém, regozijo. É algo que vem trazer novidade de vida para nós. E esta é a vontade de Deus, este é o plano perfeito de Deus. Quando Jesus Cristo veio, Ele veio levar sobre si, é claro, todos os pecados, a condenação que estava sobre nós, mas também nos ensinar qual é a forma que nós devemos nos relacionar, como é a forma que nós devemos dirigir para o nosso irmão, como é que é a forma... Olha, Jesus deixou somente 2 mandamentos e Ele diz, olha, o primeiro é amar a Deus com toda a sua força, entendimento e de todo o seu coração, mas amar também ao seu próximo, ao seu semelhante, como a si mesmo. Então veja que o plano de Deus é que as nossas famílias sejam felizes, abençoadas, benditas, frutuosas, mas só é possível desfrutar desta alegria quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós amamos os nossos irmãos. E veja que é importante pais amarem os seus filhos, filhos amarem os seus pais, esposo a sua esposa e vice-versa, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja felicidade, para que você tenha prazer ao chegar à sua casa ou aonde você estiver, a sua família seja motivo de honras a Deus. Amém. Seja motivo de alegria para que todos aqueles que observem a sua família vejam, olha, aquela família é diferente, ela é uma família exemplar, uma família feliz, uma família abençoada. E quando eu digo abençoada, eu não estou me referindo simplesmente a questões financeiras, é claro que isto é importante, mas estou falando em outros aspectos. A harmonia é algo fundamental dentro de um lar. A paz, a serenidade, a compreensão, a cumplicidade. Então tudo isso faz parte deste pacote completo que a graça de Deus, através de Jesus Cristo, nos ensina, e é esta a vontade de Deus para cada um de nós. Então, ser motivo de alegria, de honra, frutificar, é algo que Deus quer para cada uma das nossas famílias. E é através da graça de Deus que você tem acesso a toda essa sabedoria e este conhecimento que levará você e a sua família a desfrutarem desta bênção maravilhosa, em Amém. nome de Jesus. Amor, e nós entendemos que há muitas famílias que toda família já é cristã, já conheceu o Senhor Jesus, vive a palavra, mas também sabemos que há famílias em que apenas a mãe é cristã, ou o pai é cristão, ou até mesmo filhos. Temos aqui na igreja exemplos de famílias em que os filhos são cristãos, os pais ainda não conheceram a Cristo, mas a promessa de Deus é que todos nós, todas as nossas famílias, todos os membros da nossa família seriam vistos como abençoados, amém, como filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, você que nos assiste, que está pensando agora, mas eu sou apenas o único cristão dentro da minha casa, creia de todo o seu coração que a sua casa será salva. Amém. Não desista, porque este é um propósito de Deus, salvar. Creia e confesse que você e a sua casa servirão ao Senhor. A sua confissão em relação a isso é muito importante. Amém. Confessar todos os dias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim como Josué o fez, declarou que ele e a casa dele serviriam sempre ao Senhor, a despeito
de todas as escolhas equivocadas que o povo de Israel viesse a ter. E essa deve ser a nossa postura, confessar todos os dias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E também, você que já recebeu a graça de Deus, você que é diariamente alimentado pela palavra do Senhor, você tem um papel muito importante dentro do seu lar, que é ser o sal e a luz, que é manifestar a graça de Deus, que é através das suas atitudes, das suas palavras, assim como colocou meu esposo, manifestar Cristo, a fragrância de Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11 e diante, ele diz assim, olha que importante: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E o que a graça de Deus faz diariamente conosco? Ela certamente tem feito com você para que você também possa instruir aos seus, instruir a sua casa, os seus familiares, os seus filhos, seus pais, quem sabe até. Ele diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, a graça de Deus nos educa para que nós não mais nos deixemos levar pela impiedade, pelas paixões mundanas, pelos desejos carnais, desejos por aquilo que não agrada a Deus. E ele continua dizendo, para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então isso quer dizer que a graça de Deus me ensina a viver neste século, mesmo em meio a tudo aquilo que nós vivemos diariamente, presenciamos e recebemos através dos meios de comunicação, sensata, justa e piedosamente. Ele continua dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Você é exclusivamente do Senhor. Amém. Nós somos um povo exclusivamente dele. Nascemos para servi-lo, nascemos para adorá-lo. E ele continua dizendo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E ele termina, diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo estava escrevendo a seu filho na fé também, Tito, pastor Tito. Então, ele nos mostra aqui que a graça de Deus, ela nos educa, ela nos corrige, ela nos ensina a vivermos de modo agradável diante de Deus, para que nós vivamos em boas obras. Amor, essas boas obras não são as obras da carne e as obras da lei, não é? Não são. As boas obras é o seu testemunho, é o fruto do Espírito. Boas obras é aquilo que agrada a Deus, aquilo que testifica que você é nova criatura. É um comportamento segundo o exemplo da palavra de Deus que Cristo nos deixou, que Paulo nos ensinou, Pedro também nos ensinou. São comportamentos que mostram que a seiva que passa através do ramo que somos nós é a mesma que está lá na videira verdadeira. Os frutos são os mesmos. Isso significa que eu, como cristão, eu tenho que dar bom testemunho porque eu fui impactado pela palavra da graça de Deus. Eu fui impactado pelo amor de Cristo. Eu fui transformado por este amor supremo e extraordinário. E toda vez que eu trago à mente aquilo que Cristo fez na minha vida, isto gera em mim o desejo de frutificar boas obras, de fazer aquilo que é agradável. Então veja que isso é um exercício? É um exercício. É algo que você tem que aprender diariamente. É um crescimento diário. E começa dentro do lar. E começa dentro de casa, começa a partir de você mesmo.
Porque muitas pessoas tentam salvar o mundo e perder a sua própria alma. Muitas pessoas pensam em salvar o seu irmão, mas esquecem de cuidar de si próprio. E da família. E da família. Então veja que é importante, né, pensarmos e agirmos segundo a palavra de Deus. Veja que Paulo fala aos Romanos, quando ele diz assim em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui não está falando simplesmente ao fato de você estar dentro da igreja servindo a Deus, mas dentro da sua casa, com a sua família. O seu corpo, através do seu corpo é que você mostra o seu culto racional a Deus, é que você demonstra o seu testemunho perante a todos que estão à sua volta. E ele diz, e não vos conformeis com este século, ou seja, temos que ter a sabedoria, o conhecimento e o crescimento espiritual para identificarmos aquilo que não é para nós. Não temos que seguir exemplos do mundo. Aí no mundo temos muitos exemplos negativos, não é para você, você é filho de Deus. Você é carta de Cristo, você é pedra viva, você é um eleito, um predestinado. Mas ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É justamente isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós venhamos a fazer aquilo que é certo, crescendo, renovando a nossa mente, para que possamos experimentar, viver, desfrutar em vida. Isso não é só para a vida eterna, é para que você viva junto com a sua família. Amém. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer famílias felizes, Deus quer famílias harmoniosas, Deus quer famílias vitoriosas, unidas, famílias que se amem, famílias que se ajudem. Esta é a vontade de Deus. Este é o propósito de Deus para as nossas famílias. Amém. E é isso que Deus, através da sua palavra, nos ensina, meu bem. E através da sua graça, Ele nos capacita a vivermos, não é? Porque não é pela nossa carne, nós somos o que somos pela graça de Deus. Amém. É a graça de Deus sempre, em todo o tempo, que nos capacita a vivermos desta forma. Eu quero voltar ainda a 3 aspectos que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Ele diz que nós fomos chamados para vivermos neste século sensata, justa e piedosamente. Eu quero falar um pouquinho sobre esses 3 aspectos que são muito importantes para que nós tenhamos a harmonia dentro do nosso lar, para que a nossa vida frutifique, né? Para que a graça de Deus se manifeste através de nós para a nossa família, para os nossos irmãos. Ele fala sobre sensatez. Amor, eu creio que a sensatez é algo muito importante para que nós consigamos ter uma boa convivência familiar, não é? Nós percebermos quais são as atitudes que demonstram sensatez, né, nas nossas escolhas diárias, nos nossos relacionamentos, né, quando temos que lidar com alguma situação, e às vezes são situações difíceis que surgem dentro dos lares, que precisam de sensatez. E a palavra do Senhor diz em Salmos 85, no versículo 8, o salmista diz algo muito interessante: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Isso nos mostra que para que nós sejamos pessoas sensatas, nós precisamos sempre ouvir a voz de Deus. Amém. Buscar o que Deus quer para nós, buscar em Deus a direção para as situações do nosso dia a dia. E desta forma nós jamais cairemos em insensatez. Essa é a vontade do Senhor, não é? Principalmente, meu bem, porque muitas vezes, né, se tomam decisões ou tomam-se atitudes precipitadas sem
a sabedoria de Deus, sem o discernimento do Espírito. E ali, na verdade, não é o conhecimento, não é a atitude sábia que a pessoa está tomando, mas sim uma atitude carnal, uma decisão espontânea, né, da sua natureza carnal, e que ao invés de gerar uma paz dentro do lar, ao invés de gerar um conserto para uma determinada situação, acaba se agravando mais ainda, gerando mais problema ainda naquela situação. Então, nós devemos sempre buscar em Deus o discernimento, a sabedoria, o conhecimento para tudo aquilo que nós vamos fazer, para todas as nossas atitudes. E ele diz para que aqui, sejamos, como a Bíblia fala, sensatos. Sim, ele diz que Deus falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Então, todas as vezes que nós buscamos em Deus a direção, paz. Nós encontramos a paz. Encontramos harmonia, é verdade. As decisões que nós tomamos são decisões que redundam em paz. E eu creio que isso é o que todos procuram, não é? Quem é que quer viver uma vida cheia de perturbações, uma vida cheia de confusões? Não, nós queremos viver em paz. Amém. E a Bíblia nos direciona, a Bíblia é perfeita, ela tem direção para todas as áreas da nossa vida. E o salmista diz que quando nós buscamos escutar a Deus, Ele fala ao seu povo e Ele fala de paz. Amém. Ele tem a direção que nos leva à paz e que jamais permitirá que nós caiamos em insensatez. Quando você busca a Deus, quando você busca em Deus a direção, você não dá passos errados, os seus pés não vacilam. Perfeito. O salmista fala sobre isso também, não é? E mesmo que nós venhamos a dar algum passo equivocado ou tenhamos dado no passado por não termos buscado em Deus a direção, não termos ouvido a voz de Deus. Olha, a palavra do Senhor diz que 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Amém. Glória a Deus. Então você pode ter caído, talvez alguém que nos assiste neste momento esteja pensando, bispos, eu caí em insensatez, eu tomei uma atitude errada na minha vida, eu não busquei em Deus, eu não orei antes, eu não clamei ao Senhor, eu agi por impulso, eu não fui sensato, não fui justo, não agi piedosamente e agora estou colhendo. Agora estou sofrendo, mas olha, boas novas de grande alegria nós temos para a sua vida. Glória a Deus. 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Isso quer dizer que todas as vezes que nós precisarmos, o Senhor tem graça para a nossa vida. Amém. O Senhor tem favor para manifestar. Glória a Deus. O Senhor quer levantar você e fazer com que você siga em frente com Ele. Amém. Para que você alcance aquilo que é projeto dEle para a sua vida e para a sua família, não é, amor? Amém. Glória a Deus. Amém. Essa é a vontade de Deus. Eu vejo realmente que quando você coloca a sua vida diante de Deus, quando você escolhe a palavra de Deus e segue esses ensinamentos, esses conselhos, a primeira coisa que o seu coração tem é paz. Amém. A sua família tem paz. A sua vida fica em paz. Amém. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Olha, vamos continuar falando sobre este assunto no próximo programa, mas chegamos ao final. Queremos agradecer ao meu pai, apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, por mais esta oportunidade. E a você que recebeu esta palavra, creia de todo o seu coração. Comece a praticar e você verá certamente muitos frutos. Ainda estamos no primeiro mês do ano da proclamação das manifestações da soberania de Deus. Cremos que o Senhor tem muito para manifestar nas nossas vidas neste ano. Amém? Tenham todos um excelente final de semana, em perfeita vitória, em nome de Jesus. E até o próximo programa. Graça e paz. Graça e paz.